Amém? Eu perguntei no começo quem estava cheio de expectativas. Eu espero que as suas expectativas depois desse louvor tenham aumentado. Porque eu creio que o Senhor preparou uma porção, um algo novo para mim e para você nesse lugar hoje, amém? Já tem um tempinho, eu acho que, não sei se um mês e meio. Para eu não errar, eu vou falar 2 meses. Não, 2 meses não, 2 meses é muito, eu vou ficar em um mês mesmo. Mais ou menos isso, 1 mês e meio, que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre o novo de Deus. Ele tem falado sobre o novo e eu lembro que começou em um culto aqui na igreja, onde eu ministrava o louvor, e quando eu estava ministrando, o Espírito Santo falou para mim, aquele versículo que está em Isaías: veja, eu estou fazendo coisas novas. E eu lembro que eu ministrei aquele versículo, e na mesma semana eu ministrei aquele versículo no domingo. Na mesma semana eu fui convidada para ir à casa de uma pessoa, e quando chegou lá, eu sentei em uma mesa e eu disse assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendia, era algo que... Era uma situação que não tinha muita intimidade ali, mas foi um convite e eu fui. E eu lembro que eu estava conversando com o Senhor na minha casa antes de ir para aquele lugar e fazendo algumas perguntas, né? Porque o Senhor é isso, o Senhor é relacionamento. Você precisa conversar com Deus porque Ele te escuta e Ele fala também. E aí eu estava conversando com o Senhor e fazendo alguns questionamentos ali, lavando meu pátio. Eu lembro que meu celular tocou e veio esse convite e eu fui. Quando eu cheguei na mesa, eu lembro que havia um pastor nessa mesa, e esse pastor disse assim: olha, o Senhor tem algo novo para nós. E eu disse: uau! Eu sabia no meu espírito que o Senhor estava confirmando aquilo que Ele havia falado para mim no domingo. O Senhor tem algo novo. E eu creio que não é só na minha vida. Eu creio que eu tenho orado por isso. O Senhor tem algo novo para Lion. Para Lion. O Senhor tem algo novo para cada pessoa que está aqui. E quando foi essa semana, eu tenho algo muito particular com o Senhor. Ele começou a me acordar às madrugadas e eu falei: vou ministrar essa semana. Aí eu lembro que eu comentei até com a Aline, eu cheguei com a Aline, eu falei: Aline, eu vou ministrar essa semana. Ela: sério? Sério? Eu falei: quer ver, você vai ver. Quando eu conversei com o Renzo, amor, você tem que ministrar essa semana. Eu nem resisti, naturalmente digo: ai, amor, vai lá e tal. Mas eu nem resisti, porque eu sabia que o Senhor, Ele queria falar algo, e eu sabia que eu teria que testemunhar algo que eu vivi. E quando durante a semana o Senhor me deu essa palavra e o Senhor ministrou no meu coração o novo de Deus. E eu disse: Senhor, o Senhor é incrível, o Senhor realmente está preparando o novo. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou te contar, antes de ler, um pouquinho o que está acontecendo aqui, para você entender, né? Eu não sei se você já conhece a história de Gideão, mas se você não conhece, eu vou te contar um pouquinho para você entender aqui o que está acontecendo, para você não ficar meio voando na história, que às vezes a gente está contando uma coisa e a pessoa está... que ela não sabe lá o começo, como que aconteceu. Então, como aconteceu, o que está acontecendo, eu vou te contar um pouquinho. Israel, o povo de Deus, estava sendo liderado por juízes, né? E o povo estava fazendo... Eu não posso ficar andando, já me brigaram, eu tenho que ficar parado, porque... Aí, o povo estava sendo, né, liderado por juízes, nessa época aqui, e o povo estava fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Desagradava o Senhor, desobedecia o Senhor, e aí o Senhor entregava o povo dele
para os inimigos, e eles ficavam lá, né, como nós diríamos hoje, passando ali o pão que o diabo amassou, até que eles decidiam, né, porque o homem é orgulhoso, fica ali contendendo com Deus, brigando, e eles decidiam se arrepender, clamar ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz para salvar aquele povo daquela opressão. E aí é aí que a gente chega nessa história, na história de Gideão. Está acontecendo exatamente isso. O povo vem de 40 anos de descanso, que tinha sido levantado, né? O último juiz, e aí o povo vem de 40 anos de descanso, e o povo começa a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. E aí a Bíblia conta que Deus entrega o povo dele para os midianitas, e eles ficam ali sofrendo durante 7 anos. Mas os midianitas eram um povo tão mau, que eles colocaram o povo de Israel em total miséria. O que acontecia? O povo plantava, o povo tinha sua renda, os midianitas vinham e levavam tudo. A Bíblia diz que eles vinham como se fossem gafanhotos. Eles levavam tudo, eles destruíam tudo. Eles deixavam o povo de Israel sem nada. E aí, depois desses 7 anos, o povo decide procurar o Senhor. E pede ajuda ao Senhor, pede socorro ao Senhor. E é aí que a gente vai entrar na história desse homem. Eu quero que você vá lá para o verso 11. É aí que a gente vai entrar na história de Gideão. Juízes, capítulo 6, verso 11. Amém? Antes disso, antes de nós começarmos a entrar aqui nessa história, quando o povo clama ao Senhor, o Senhor manda um profeta. E o Senhor deixa claro para o povo por que o povo está passando pelo que está passando. O Senhor diz: olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu trouxe vocês, eu dei essa terra para vocês, eu abençoei vocês, e vocês continuam fazendo o que é mal diante dos meus olhos. Vocês continuam me desobedecendo. E é aí que entra Gideão. Capítulo 6, verso 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados tanto nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermentos. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse:
Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de... Eu não sei se é Azerá, vou ficar com Azerá. E use o poste de Azerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite com medo da sua família e do povo da cidade. Logo cedo no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Amém? Então aí começa a história de Gideão, um homem que estava ali, e é engraçado que eu li essa história e umas coisas são intrigantes, e eu queria dividir com você porque eu creio que eu tenho falado isso, acho que já tem mais ou menos umas 2 semanas, eu falei no devocional, tive a oportunidade de falar com as meninas também, na reunião das mulheres, que nós estamos vivendo uma época de posicionamento. Onde você precisa se posicionar, onde você precisa escolher um lado. E o nosso Deus, o Deus que servimos, é um Deus do novo. Deus está sempre fazendo coisas novas, Ele está sempre criando novas coisas. E Ele nos escolhe, Ele nos chama, assim como Ele chamou Gideão para fazer o novo na nossa vida. Gideão, ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele estava sendo oprimido pelos midianitas. Ele era do povo de Deus, um israelita, mas estava passando por dificuldades. E o Senhor falou comigo que todas as vezes que o Senhor ele quer fazer o novo, Ele precisa retirar o velho. Ele precisa ajustar, alinhar, derrubar coisas que não condizem com aquilo que Ele tem para mim e para você. E é engraçado porque você vê Ele fazendo isso na vida de Gideão. Você vê o Senhor chamando Gideão. E aí a gente começa com a história de Gideão, vendo que Gideão está
malhando o trigo, debulhando o trigo numa prensa de uva. Eu não sei se você sabe o que é debulhar o trigo, mas debulhar o trigo é tirar ali os cereais, né? Separar todas aquelas espigazinhas ali. E aí o trigo você não debulha numa prensa de uva. O trigo você debulha numa eira, num lugar que é amplo, porque você joga ele, as palhas, e o vento bate, e o vento consegue fazer essa separação. Mas Gideão estava escondido. Gideão estava escondido numa prensa. Ele estava debulhando o trigo numa prensa de uva. Uma prensa que você vai lá, ela faz totalmente outra coisa. Você entrava como se fosse numa bacia, coloca os seus pés e começa a pisar, para começa ali sair, ser espremido ali, aquele suco, né? Aquela uva. E é naquele lugar que o Senhor fala com Gideão. E é engraçado porque o povo está sendo oprimido, o povo vive com medo, né? Porque o inimigo está aí fora, então tudo que eu planto, tudo que eu faço, eu não tenho nada. A Bíblia ela é clara quando ela diz que os midianitas, capítulo 6, verso 6, reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Um povo que foi chamado para ser próspero. Um povo que foi chamado para ser abundante. Estava onde? A Bíblia fala. Estava reduzido à mais absoluta pobreza. E Gideão está lá. Gideão está no meio desse povo, trazendo sustento para a família dele. Eu vou fazer algo escondido aqui, vou ver o que dá para fazer aqui no escondido, ali com medo. Quantas vezes eu e você estamos nessa situação? Quantas vezes estamos com medo e estamos fazendo ali só aquilo que cabe nas suas mãos? Você, não, vou fazer esse pouquinho aqui, porque assim, esse aqui eu acho que vai dar para hoje, né? A gente pega as nossas atitudes, as nossas pequenas atitudes, as nossas coisas, e a gente diz, não, porque esse daqui vai resolver hoje. E você está com medo daquela situação, você não está querendo se posicionar, e aí Deus encontra você exatamente naquele lugar onde você está. E foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão estava ali, trazendo sustento para a família dele. E aí eu acho incrível, porque o anjo do Senhor, Gideão está escondido. Ele está escondido ali, quietinho. Eu fico imaginando o que Gideão estava pensando. Poxa, Senhor, estou aqui debulhando o trigo, essa prensa de uva. Poxa, Senhor, está difícil. Já são 7 anos nessa situação e nada muda. Eu fico assim imaginando a conversa de Gideão ali com o Senhor, debulhando aquele trigo naquela prensa de uva. E aí, do nada, que não é do nada, né? Jesus está nessa situação, pá, um louvor, pá, uma palavra, pá, um sobrenatural. Do nada, pá, um anjo aparece. E aí o anjo diz bem assim, ó, Gideão, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Será que Gideão estava parecido com um guerreiro corajoso? Debulhando o trigo numa prensa de uva. Mas o anjo vem e diz, Gideão, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E aí Gideão está tão perdido naquilo que ele está fazendo, na sua tristeza, que ele chega, ele não presta nem atenção, acho que o anjo fala, ele diz assim, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que está nos acontecendo tudo isso? Muitas vezes entramos em situações e não conseguimos sair delas. E quando o Senhor vem e diz assim, filho, estou contigo, eu estou contigo. E você fala, Senhor, o Senhor está comigo, por que eu estou passando tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? E eu acho incrível, porque o anjo ele traz uma nova perspectiva para Gideão. Ele diz, Gideão, guerreiro corajoso. E Gideão está lá, ó, escondido. E ele fala assim, Gideão, guerreiro corajoso. E aí Gideão vai falar para o anjo, não, deixa eu te falar, não é assim como você está pensando, o Senhor não está com a gente. A gente está passando por uma situação assim que o Senhor não está com a gente, está tudo errado. E ele diz assim, Gideão,
Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o anjo se volta para ele e diz assim, ó, Gideão, deixa eu falar uma coisa para você. Vai com a força que tu tem e liberta o povo de Israel. Quem aqui nunca recebeu um comissionamento de Deus, onde você olhou para aquilo e você falou assim, não, eu escutei errado. Não foi comigo. O Senhor não pediu isso para mim. Não, o Senhor não sabe o que aquela pessoa fez para mim, para Ele estar lá me pedindo para ir pedir perdão para ela. O Senhor não falou isso comigo, eu escutei errado. Aí o Senhor está falando assim, não, vai lá. Aquele comissionamento muito grande que você olha e fala assim, não é para mim, eu não vou conseguir, não é. Aí eu acho incrível, porque Gideão, ele dá uma de Moisés. Aí ele começa a falar para o anjo as dificuldades dele. Aí ele diz assim, não, mas deixa eu te falar, não dá. Eu libertar Israel dos midianitas, eles são como gafanhotos, eles destroem tudo aquilo que a gente planta, eles levam o gado, eles levam tudo, eles nos reduziram à pobreza. Ele diz, não, Gideão, é você mesmo, é você que o Senhor escolheu. Vai lá, Gideão, vai lá e liberta o povo de Israel. Aí Gideão começa, né? Eu não posso, Senhor. Eu não posso porque o meu clã, ele é o menor de todos. Ele diz assim, ó. Eu não posso porque ele diz assim, mas Senhor, como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Aí ele diz assim, eu sou o menos importante da minha família. Aí eu acho engraçado, porque eu não sei se você é assim, eu me identifico muito com Gideão. Porque a gente vai, sabe, com as nossas desculpinhas para o Senhor e a gente esquece de uma coisinha. Salmo 139. Eu já tenho teus dias todos escritos, antes que nenhum deles existisse. A gente esquece que quem está nos chamando para fazer aquilo é quem tem os nossos dias todos escritos. É quem escreveu a nossa história. Quem diz assim, ó, Gideão, guerreiro e corajoso, vai lá e liberta Israel. E Gideão está dizendo, não, Senhor, eu sou o menor da minha tribo. Sabe, a minha tribo, ela é a menor, Senhor. E senta falando assim, Gideão, sou eu que estou com você, eu já vi teu futuro, Gideão, eu estou dizendo, vai. Vai porque eu estou contigo, foi eu que escrevi a tua história, eu te preparei para esse momento. O Senhor tem falado muito comigo sobre momentos decisivos. Vivemos hoje momentos decisivos, momentos em que eu e você precisamos nos posicionar. E o Senhor escolheu cada um de nós. Se você está aqui sentado nessa cadeira, e é porque o Senhor escolheu cada um de nós aqui. Escolheu você, me escolheu para te dar um comissionamento. Não, Carla, mas você não entende. Você não entende o problema que eu estou passando, você não entende as dificuldades que eu estou passando, você não entende as vozes que estão na minha mente, você não entende, Carla, esse vício que eu não consigo largar, você não entende, Carla, é porque todas as vezes eu tento e eu não consigo. O Senhor escreveu a tua história. Ele precisa só que você se posicione. Ele precisa só que você diga assim, Senhor, a situação está difícil, mas quer saber? Eu vou te obedecer. Eu vou contigo. Eu vou contigo. E aí a Bíblia conta que Gideão fica tão impactado com aquilo que está acontecendo. Aí ele diz assim, não vai embora não. Porque a gente é assim, né? A gente diz assim, Deus, se é o Senhor que está falando mesmo comigo, me dá uma prova. Me dá uma prova, Senhor, me dá um sinal. Aí o Senhor manda um sinal. Aí tu fala assim, mas não era esse sinal que eu queria. Não é esse sinal que eu queria. Porque você quer assim, você quer a voz do Senhor estrondosa lá do céu, dizer, eu te chamei, para todo mundo ouvir, eis que eu te digo, sabe? Mas às vezes o Senhor te dá um sinal, sabe como? Ele fala dentro do seu coração, é você, filho. Eu tenho algo para você, é você.
E aí você fala assim, isso é besteira da minha cabeça. Porque era isso que os midianitas faziam. Eles roubavam o povo de Israel. Eles roubavam aquilo que o Senhor tinha para o povo de Israel. E não é mera coincidência. Não é mera coincidência. O inimigo continua nos roubando. Continua se infiltrando no nosso meio para roubar, para matar e para destruir. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior de ele matar, roubar e destruir? É quando eu e você abrimos as portas para ele. Quantas vezes eu abri as portas para o inimigo, mesmo sem discernimento, mesmo sem saber que eu estava fazendo o errado, mas eu ia lá e eu abria as portas para o inimigo. E aí quando o inimigo começava a destruir, a roubar, e aí eu muitas vezes queria resolver as coisas pelas minhas mãos, só que depois de muito cansaço, aí eu ia até o Senhor. E aí quando eu ia até o Senhor, aí o Senhor começava a vir com a verdade dele sobre a minha vida. E aí simplesmente Gideão vem e vai lá e prepara uma oferta. E eu quero te chamar a atenção para algo que eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia falou que o povo estava o quê? Reduzido à miséria. Mas olha esse versículo que diz aqui, ó, 19. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento, depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela e os levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. Ainda com toda aquela situação que estava acontecendo em Israel, Gideão tinha provisão na casa dele. Gideão foi lá, cozinhou um cabrito, fez pão e levou. Gideão tinha provisão na casa dele, sabe por quê? Porque Gideão estava fazendo o que ninguém estava fazendo. A Bíblia diz que Gideão estava onde quando começa a história dele? Malhando o trigo. Lá na prensa das uvas, Gideão estava fazendo algo pela casa dele, pela família dele. E muitas vezes nós queremos, sabe o quê? Estar apáticos porque não ouvimos a voz do Senhor, porque o Senhor ainda não falou meu propósito, porque o Senhor ainda não falou comigo, porque o Senhor não foi específico comigo. E você está fazendo o quê? Enquanto o Senhor não esclarece as coisas para você. Eu sempre digo que eu passei minha vida toda querendo saber qual era o meu propósito. Eu me converti aos 30 anos. E eu ficava, né? Porque pregavam muito sobre propósito. Quando você vem para o Senhor, as pessoas falam assim, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Eu ficava escutando aquilo, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Eu falava, meu Deus, que propósito é esse que tu tens para a minha vida? E de tanto escutar que Deus tinha um propósito para a minha vida, eu comecei a orar por isso. Senhor, eu quero saber qual é o propósito que tu tem para a minha vida. Porque Deus, eu preciso saber o teu propósito. Deus, porque eu não posso andar sem teu propósito. Porque Deus não sei o que era. E isso começou a me consumir. E a me consumir, porque o propósito do Senhor, até que eu nada de resposta. Eu pegava, gente, eu fazia listinha, ó. Eu fazia listinha. O que eu sou boa? Aí lembro que eu chegava com Renzo, amor, o que sou boa? Aí eu ficava, cozinhar, não sei o que, fazia assim uma listinha de várias coisas. Aí eu ficava, o que eu sou boa, Renzo? Aí Renzo falava, amor, eu, não, amor, o que eu faço bem? Porque as pessoas falavam assim, olha, o teu propósito, ele tá ligado àquilo que você faz bem. Aí eu falava assim, então vou colocar num papel que eu faço bem e vou achar o meu propósito. Eu pensava, né? Vou colocar num papel aquilo que eu faço bem e vou achar o meu propósito. Fazia uma listinha ali, perguntava das minhas amigas e ficava de um lado para o outro qual é o meu propósito, e nada do propósito vinha. Até que eu entendi algo. Que eu estava perdendo tempo, querendo tanto descobrir qual era o meu propósito, quando o Senhor estava me convidando para andar com o dono do propósito. Porque o propósito é dele, não é meu.
Porque quem faz é ele, não é meu. Ele disse: Gideão, vai lá, liberta o povo de Israel. Foi isso que ele falou para Gideão. Ele disse: Gideão, vai lá, porque quem está contigo sou eu. Quem te manda sou eu. Quem te envia sou eu, Gideão. O novo Gideão chegou na tua vida hoje. Sabe? E aí o Senhor pega ali Gideão, e eu vejo Gideão que na casa de Gideão tinha comida. E eu digo: meu Deus, eu vejo no verso 6 que o povo está reduzido à absoluta pobreza. E como é que eu vejo aqui no outro verso que na casa de Gideão tem comida? E o Senhor falou: Gideão estava fazendo aquilo que o resto não estava fazendo. Sabe? E aí Deus olha para alguém que está caminhando, que está fazendo, e diz: agora chegou o novo. E não para alguém que está parado e está apático e está sentado e dizendo assim: Senhor, um dia o quê, meu irmão? Um dia o quê? Cadê o trigo? Cadê a prensa de uva? Vai malhar o trigo na prensa de uva. Não tem a era ainda? Vai malhar na prensa de uva. Porque é lá nesse lugar que o Senhor vai falar: ei, chegou o novo na tua vida. Chegou o novo na tua vida. E aí Gideão vai lá e prepara o sacrifício para o anjo do Senhor, e o Senhor recebe o sacrifício. Aí Gideão fica com medo, né? Porque a gente é assim, quando a gente recebe a resposta, a gente começa: ai meu Deus, eu vou morrer, não sei o que, eu não vou conseguir e tal. E o Senhor fala: calma, Gideão, você não... Gideão, é comigo, a situação é comigo, Gideão. Você não vai morrer, fica na paz, Gideão. Você não vai morrer. O que eu tenho para fazer na sua vida, Gideão, é muito maior do que o que você imagina. Eu quero você bem vivinho aí. E é aí que começa a nossa história. Tudo isso não foi a ministração. Foi só para eu entrar na ministração. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém, eu quero ver agora. Isso tudo foi só para eu entrar na ministração. E aí começa o X da questão. Aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você hoje. No verso 25, o Senhor diz assim, a Bíblia diz assim: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o porte de Azerá que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do porte de Azerá que você cortará. Eu amo como ele diz. Sabe esse altar aí? Sabe esse altar aí que está aí? Pois é. Você vai pegar ele, você vai cortar e você vai usar ele como lenha para queimar lá no meu altar. Eu amo essa passagem. Sabe por quê? E quando o Senhor trouxe exatamente essa passagem na minha mente, o que o Espírito Santo ministrou para mim é que você não pode mudar algo fora sem antes mudar algo dentro. Muitas vezes nós questionamos administrações do nosso estado, do nosso país, lugares, comportamentos até no nosso trabalho que nós não concordamos. Às vezes ficamos revoltados, às vezes queremos mudança, temos sede por justiça e por mudança. Mas e você? Mas e você? Será que você já começou a transformação que você quer naquele lugar em você? Porque foi isso aqui que o Senhor fez com Gideão. Ele disse: Gideão, eu tenho algo grandioso para você. Você vai acabar com os midianitas. Depois dessa história de Gideão aqui, os midianitas ficaram uns por lá e tal, mas ninguém nunca mais falou deles. Ele disse assim: vai ser algo tão grandioso, Gideão, que tu nem imagina. Mas antes a gente precisa ajustar algumas coisas. Eu tenho novo para a tua vida, Gideão.
Sabe essa prensa de uva aí? Vai ficar para trás. Agora você vai ser conhecido como libertador do povo de Israel. Aquele que libertou Israel dos midianitas. Mas, Gideão, antes a gente precisa resolver umas questões. Eu preciso, Gideão, que você vá e que você derrube o altar que está construído na sua casa pelo seu pai para Baal. Eu preciso que você vá e você faça isso. E muitas vezes, queremos uma família abençoada, queremos um casamento abençoado, queremos filhos abençoados, um emprego próspero, mas existem tantos altares construídos dentro de nós. E o Senhor está falando hoje aqui para mim e para você, igreja. O Senhor está falando para mim e para você. Você quer algo novo? Você quer sair de onde você está? Preste atenção na pergunta do Senhor. Você quer algo novo para a sua vida? Algo que você nunca viveu? Algo que vai ser extraordinário? Porque Gideão era só... Como que Gideão se via? O menor da família dele. O que tinha a tribo menor. Era assim que Gideão se via. Mas o Senhor falou assim: Gideão, vou fazer algo na sua vida que nem você vai acreditar. Você quer, Gideão? Você quer? Quem são os Gideões hoje aqui que quer o novo de Deus? Você quer, Gideão? Porque hoje essa é a pergunta do Senhor para mim e para você. A história de Gideão estava escrita, libertou o povo de Israel dos midianitas. E aí, Gideão, você quer? E hoje o Senhor fala para mim, para você, você quer algo novo? Então, se você quer, você precisa olhar para dentro do seu coração e falar assim: qual é o altar que está construído no meu coração, que está ocupando o lugar de Deus? Para que isso tenha me impedido, ou esteja me impedindo do novo de Deus na minha vida. Porque o Senhor, Ele quer derramar o novo dEle hoje aqui. E o novo de Deus, o novo de Deus. O novo de Deus não é um cabrito e 20 pães. O novo de Deus não é ali, debulhar trigo na prensa de uva. O novo de Deus é: Gideão, em 2023, a Mira Carla e a Lion Church vão saber sobre você, Gideão. Tu acredita? Em 2023, depois de Cristo, a Mira Carla e a Lion Church vão conversar sobre o que eu fiz na tua vida, Gideão. O novo de Deus é extraordinário, o novo de Deus é grande. O novo de Deus, eu e você, os nossos olhos não podem acompanhar a dimensão do novo de Deus. Será que um dia, quando Gideão disse: ok, Senhor, eu vou te obedecer, ele imaginou que estaríamos aqui hoje falando dele? Será? Não imaginou. Mas esse é o Senhor, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. O Deus que muda a história, o Deus que pega uma maldição, o Deus que pega um caminho errado e Ele diz assim: se você se posicionar, se você obedecer, vai ter bênçãos na tua vida, vai ter retidão na tua vida, vai ter abundância na tua vida. E eu queria te falar que eu ia parar por aí, mas não. Gerações e gerações vão saber e comentar a tua história. Esse é o Deus que servimos. O Deus que vê em nós vasos para Ele encher e usar para a glória dEle. Ele vê em nós instrumentos para realizar os propósitos dEle. Então eu comecei a andar com Deus. E quando eu comecei a andar com Deus, eu esqueci do meu propósito, porque agora eu estava andando com o dono do propósito. Então já não me interessava no que eu era boa ou o que eu ia fazer para Ele, mas me interessava estar com Ele. E quando eu comecei a andar com Ele, ter intimidade com Ele, Ele começou a colocar o propósito dEle na minha vida. Ele começou a me colocar nos lugares. E muitas vezes eu olhava e dizia: o que eu estou fazendo aqui, Deus?
Andando comigo. Andando comigo. Ei, você só precisa andar com Ele. Ande com Ele. Busque Ele, tenha intimidade com Ele. E Ele vai colocar você aonde você tem que estar. Ele colocou Gideão onde Gideão tinha que estar. Ele colocou. Ele tem um novo para as nossas vidas. Mas primeiro, Ele precisa tirar o velho. Primeiro, Ele precisa tirar aquilo que não condiz com a palavra dEle. E existem altares levantados dentro do meu coração e do seu coração, que fazem com que o Senhor não despeje o novo que Ele tem para as nossas vidas. E Ele falou: Gideão, aquilo que eu tenho para você é algo grande, mas eu preciso primeiro, eu preciso que você vá lá e você destrua o altar que o seu pai construiu para Baal. Naquela época, o povo israelita, eles eram um povo idólatra. E eu queria dizer que era apenas naquela época, mas não. Continuamos até hoje sendo um povo idólatra. Até hoje continuamos sendo um povo idólatra. Mas, Carla, o que é idolatria? Tudo aquilo que colocamos no lugar do Senhor. Tudo aquilo que colocamos dentro do nosso coração no lugar do Senhor. Construímos um altar para aquilo. Construímos um altar. Quando a sua idolatria, muitas vezes, é a sua ambição. Ambição. Porque a sua ambição está acima daquilo que o Senhor instituiu para você. E o que o Senhor instituiu para mim? Que você ame a Deus sobre todas as coisas. E quando a sua ambição está acima desse amor pelo Senhor, então você tem uma idolatria. Idolatria, um pecado que você não consegue deixar, mesmo sabendo que o poder dos poderes habita em você. Mas você escolhe não se posicionar e colocar aquele pecado, aquele desejo acima daquilo que o Senhor instituiu. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque o Senhor, Ele foi claro com o povo de Israel. Ele disse: vocês vão ser prósperos, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser um povo conhecido por toda a terra. Mas, se vocês me desobedecerem, se vocês se prostituírem, se vocês forem adorar outros deuses, então eu virei e amaldiçoarei. O Senhor, Ele todos os dias faz com que nós venhamos fazer uma escolha. Ele diz assim: eu tenho um novo para você hoje. Mas se você optar por outra coisa, então não há lugar para mim. Porque Deus não divide o lugar dele. Ele não divide a glória dele. Ele não divide. E aí ele chega com Gideão e diz: Gideão, eu quero que você destrua o altar do seu pai. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui, hoje, para destruir os altares que tem dentro do nosso coração, que não foram construídos para o Senhor. Eu não sei quais são os altares que você tem dentro do seu coração. Eu sei quais eu tenho no meu coração. Mas você sabe. E eu quero te falar, porque eu fiz uma pergunta: você quer viver o novo de Deus? Se você não destruir esse altar, se você não se posicionar, se você decidir não obedecer, você não vai viver o novo de Deus. Talvez você passe 40 anos perambulando, de igreja em igreja, ou então de cadeira em cadeira, e o novo de Deus não vai chegar para você. Enquanto você não entender que você precisa destruir o altar. E eu falei para você que o Senhor me deu essa palavra porque há um tempo
eu comecei a enfrentar uma guerra. Uma guerra. Não era uma guerrinha, não era uma lutinha, era uma guerra. Uma guerra feroz. E eu estava já ali, sabe quando você está empurrando, porque você não quer ficar na linha de frente daquela batalha. Então você vai empurrando aquele problema para debaixo do tapete, porque você não quer se posicionar. Porque você não quer escolher um lado, porque aquilo vai trazer, querendo ou não, um prejuízo para você, aquilo vai te causar medo. A Bíblia conta que Gideão destruiu o altar do pai dele, mas ele levou 10 servos com ele e ele ainda foi fazer de noite, porque ele estava com medo. Ele estava com medo, isso te causa medo. Satanás, ele vem nos oprimir, ele vem nos causar medo, porque ele não quer o quê? Ele não quer que você se posicione. Só que sabe quando chega numa situação que você fala assim, momento decisivo. Eu me deparei numa situação onde o Senhor falou assim, ó, e aí? Não tem mais para onde você fugir. Ou você encara essa situação, ou vai ficar muito, muito, muito ruim essa guerra. E aí foi muito difícil, mas eu decidi me posicionar. E eu estou aqui para te falar que quando você decide se posicionar, você deu o primeiro passo. Mas quando você decide destruir os altares que não vieram do Senhor para a sua vida, aí você avança. E eu comecei a destruir os altares que não vieram do Senhor para a minha vida. Porque eu sabia, se eu queria que o Senhor agisse naquela situação, eu tinha que estar de acordo com a palavra dele. Então ele começou a falar, esse altar não é meu, quebra. E eu quebrei. Esse altar não é meu, quebra. E eu quebrei. Esse altar não é meu, quebra. E eu quebrei. E é difícil quebrar porque dá medo. Porque dá medo, porque você fala assim, Senhor, vão se virar contra mim. Senhor, quando eu quebrar isso aqui, Senhor, vai me trazer o maior prejuízo. Sua escolha. Eu tenho um novo para você. E eu então quebro. Então eu quebro. Com medo ou não, Senhor, eu quebro. Sabe? E aí eu comecei a quebrar. Eu comecei a quebrar tudo aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Eu comecei a quebrar. E eu estou aqui para te falar que se você optar e escolher por quebrar aquilo que não vem de Deus, você não vai querer quebrar, vai por mim. Você vai querer se segurar aquilo. A tua cabeça vai começar a dar várias desculpas. Ela vai dizer, não, para com isso nem faz mal. Não, para com isso não é nada. Ó. Isso daí é besteira. A tua cabeça vai falar, isso não tem nada a ver. Tu vai falar, mas um livro? Um livro? O que é um livro? Quebra, rasga, queima. E a tua mente, para com isso. Um livro é só um livro, menina. Isso não tem nada a ver. Mas eu vou falar, eu quebro, eu rasgo, eu destruo. E eu estou aqui para te falar que quando você, mesmo com medo, você vai lá e você obedece o Senhor vem e Ele luta por você. O Senhor vem e Ele derrama o novo dEle na sua vida. E o Senhor começou a pontuar para mim. E eu falei, Senhor, eu estou com medo de fazer isso. Esse eu estou com medo. Ele quebra. Quebra porque não fui eu que construí. Então quebra. E aí eu quebrei. E eu comecei a quebrar, e quando eu vi o Senhor começou a agir, quando eu vi o Senhor começou a fazer, e eu fiquei, meu Deus. Sabe quando a gente olha e diz assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tomei essa decisão antes? Quanta coisa eu poderia ter evitado, quanto desperdício de tempo. Mas na hora não é assim, na hora dá medo. Na hora dá medo de quebrar, na hora dá medo de soltar. Você fala, como é que vai ser isso? Não, eu não vou conseguir. Mas quando você fala, eu vou obedecer, Senhor. Eu vou destruir esse altar que está construído dentro de mim, que não foi o Senhor. Eu não construí para ti, eu construí para outros deuses. Tudo aquilo que não adora o nome do Senhor, igreja. Tudo aquilo que não adora o nome do Senhor são outros deuses.
É muito fácil hoje a gente apontar para o irmão e dizer assim: o irmão é idólatra, ó. Tem isso, tem isso, e tem isso, e tem aquilo dentro da casa dele. E dentro do teu coração tem o quê? Qual é o altar que está construído dentro do teu coração? Qual é a imagem? Qual é o poste? Qual é a situação que você construiu e fez como um altar, onde o Senhor tem tentado derramar o novo dele na sua vida, mas você não tem deixado? Sabe por quê? Porque você não quer quebrar esse altar. Você não quer destruir esse altar. Sabe por quê? Porque você tem medo. E o Senhor falou: Gideão, não tenha medo. Não tenha medo. Agora, sabe o que eu acho incrível de Gideão? Porque ainda com medo, ele foi lá e ele fez. Ainda com medo, ele foi lá e ele destruiu aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele obedeceu. E eu quero te falar que enquanto você não obedecer à voz do Senhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo nos corações, nas mentes, quais são os altares que não agradam a Ele. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. E enquanto você ficar aí relutando com o Senhor, enquanto você ficar aí com medo e parado, nada vai mudar. Nada vai mudar. Mas se hoje você falar assim: Senhor, eu vou com medo. Eu vou com medo, Senhor, eu vou com medo de que se eu abrir mão disso, Senhor, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado. Eu vou com medo, mas eu vou te obedecer. Aí o Senhor vai falar bem assim: então vem, porque eu tenho novo para a tua vida. E o que eu vou fazer na tua vida, os teus olhos não vão conseguir acompanhar. Sabe? Quantos altares construímos? Senhor. Quantas coisas que desagradam o Senhor. Quantos pecados que desagradam o Senhor. O Senhor já falou que Ele não quer que você faça. O Senhor já falou que isso deixa Ele triste, mas você continua fazendo. Você continua insistindo naquilo que desagrada o Senhor. Você continua insistindo. Mas o nosso Deus é um Deus que as suas misericórdias se renovam todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E Ele preparou esse dia. Ele preparou esse dia para falar para você: eu tenho algo novo para você. Só que o que eu tenho para você, o que você anda fazendo não cabe, não dá. O que eu tenho para você, o que está aí dentro do seu coração não tem compatibilidade. O que eu tenho para você, você não vai conseguir. Se você não se posicionar, você não vai conseguir se você não se posicionar. Hoje, o que eu tenho para você, você não vai conseguir se você não se posicionar hoje, mostrando em qual lado você quer ficar. Quando eu meditava nessa palavra e eu falava: Senhor, me ajuda, porque é uma palavra difícil, sabe? Eu dizia assim: Deus, queria falar assim que o Senhor abençoa, o Senhor prospera, que vai dar tudo certo, que uau, as bênçãos do Senhor, sabe? Que poxa, como o Senhor é bom, e é verdade tudo isso.
Eu não queria trazer uma mensagem assim. Mas sabe, o Senhor falou, ou você se posiciona, ou o que eu tenho para você, você não vai conseguir viver. Ou você me obedece, doa, não doa, custe o que custar. Igreja, é o momento de eu e você nos posicionarmos. Sabe por que nós estamos aqui? Cada um de vocês, sabe por que vocês estão aqui? É porque o Senhor está falando comigo e com você. É por isso que o Senhor te atraiu até aqui, porque o Senhor está falando comigo e com você. Comigo e com você. E se você não se posicionar, se você não decidir hoje, falar para o Senhor, escolher um lado e dizer, Senhor, eu quero o algo novo. Eu vou falar algo para você. Não brinque com o Espírito Santo. Deus é um Deus paciente, mas Ele é um Deus justo. E o Senhor vem falando. Há tempos nós estamos aqui na Lion. Eu não sei se você se dá conta, mas há tempo. Mensagem sobre arrependimento. Acho que um final de semana que você ou dois começou a falar de mudança de atitude. O Senhor tem nos despertado para o algo novo dEle, porque Ele quer derramar o algo novo dEle hoje. Mas se você escolher hoje, se você escolher hoje não andar com o Senhor, não derrubar o altar que o Senhor não está se agradando na sua vida, talvez hoje seja o dia que Deus olhe para você e diga assim, ó, então, se você não me escolhe, você vai continuar aí. Você vai continuar aí. Porque o último capítulo do livro de Josué chega com o povo de Deus na renovação da aliança. E ele diz assim, ó, façam uma escolha. Façam uma escolha. Ele fala no verso 14. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês servirão. Escolha hoje se você quer quebrar o padrão da sua vida que veio do seu pai, da sua mãe. Se você quer quebrar os ídolos que têm vindo de geração em geração na sua família, escolha hoje. E aí Josué olha para o povo e diz assim, ó, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje. E quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. E quanto a você? E quanto a você? O que você escolhe hoje? Nem que seja o altar da religiosidade. Nem que seja o altar da religiosidade quando você olha para você e diz, eu sou santo demais, eu sou bom demais. Nem que seja o altar da religiosidade. Não se engane. Todos pecamos. E por isso fomos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, o nosso lindo, lindo, lindo e amado Salvador, nos reconectou com o Pai pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, para que eu e você pudéssemos adentrar diante da presença dele com ousadia, mas acima de tudo para que eu e você entendêssemos o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós precisamos da presença dele.
que você possa ficar de pé. Que você possa ficar de pé e olhar para dentro do seu coração. E ser sincero com você mesmo, porque a palavra de Deus diz assim, ó: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho o poder de sondar o teu coração, mas você sabe o que tem dentro do seu coração. E se você se acha bom demais, então que você possa falar assim: Senhor, me faz olhar para o meu coração com os teus olhos. Deixa eu ver dentro do meu coração aquilo que te desagrada. Deixa eu ver aquilo que não está de acordo com a tua palavra. Sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus está voltando para pegar a sua noiva. O novo que está preparado para mim e para você. Será que Ele vai chamar o seu nome? Ou será que Ele vai olhar para você e vai dizer assim: você não se posicionou, você não me escolheu? Será que Ele vai olhar para você e Ele vai dizer: você não se posicionou? Sabe, naquele dia eu disse, era hoje. Eu disse para você escolher. Eu tinha um novo para a sua vida. Será que você acha que o sangue que eu derramei naquela cruz foi de brincadeira? Será que você acha que aquele suor que eu transpirei, antes de tudo acontecer, aquele sangue que eu transpirei, foi de brincadeira? Será que você acha? Será que você acha que o amor que eu sinto por você é brincadeira? Não é nada brincadeira aqui. Há um altar construído no nosso coração. E esse altar é um altar de incredulidade. Incredulidade que faz com que nós venhamos duvidar de que o inferno é real. E de que aqueles que não estão de acordo com a palavra do Senhor vão para lá. Não porque Ele quer, mas porque você escolheu. Um altar de incredulidade. Quando o Senhor diz: eu escolhi você para viver o extraordinário. Eu escolhi você, improvável. Eu escolhi você. Você olha para você e você diz: eu nunca seria capaz. Mas foi você que eu escolhi. Eu escolhi você para viver o meu extraordinário. E você continua com a sua incredulidade. E a sua incredulidade faz com que você não corrija os seus passos. E faz com que você não viva o que eu tenho para você. Eu sei que tem corações incrédulos aqui hoje. Mas hoje esse altar vai ser destruído. O altar da incredulidade nesse lugar vai ser destruído. Porque você escolhe hoje se posicionar. Lembre dessas palavras: posicionamento, momento decisivo, medo. Vai com medo, porque chegou a hora.